Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma série de exercícios envolvendo mediana, com dados agrupados sem ser intervalo de classe e com intervalo de classe. Quando eu tenho intervalo de classe, nós temos uma formulinha para estar aplicando. Nós vamos aprender a usar essa formulinha resolvendo exercício. E aí depois nós vamos fazer uma série de exercícios onde a gente calcula média, moda e mediana. Para resolver esse exercício, os dados eles estão agrupados sem intervalo de classe, que ele representa a nota de 6 alunos, e eu quero determinar a mediana dessas notas. Eu preciso colocar ele em rol, ou seja, ordem crescente ou decrescente. Então, eu vou colocar ele em rol. Então, a minha menor nota, 5. Depois, eu tenho 5,5. Depois, eu tenho o 7. Depois, eu tenho o 8. Depois, ele vem o 8,5. E aí, ele vem o 10. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu N é 6. Observações, né? Como já foi dado aqui no enunciado. Ele é par. Ou seja, quando o meu número de observações é par, a minha mediana vai estar entre os dois centrais. Então, se a gente vai buscar a posição que se encontra a mediana, vai ser N mais 1 dividido por 2, ou seja, quantidade de observações mais 1. No nosso caso aqui, minha observação é 6 mais 1 dividido por 2. Então, eu vou ter 7 dividido por 2, eu vou ter 3,5. Posição. O que significa isso? Que ele está entre dois valores. Quando está no meio, tem dois valores. Quais são esses dois valores, tá? Se eu pegar aqui, olha, 1, 2, 3. Ah, mas aí eu vou ter esse problema, né? Qual que é a posição? Ele tá aqui, ó, 3,5, ele estaria aqui. Deixa eu trocar de cor aqui. Tá? 1, 2, 3, 3,5, ele tá aqui no meio. Qual é esse valor que tá aqui no meio? Então, eu vou pegar esses dois valores aqui e vou achar a minha mediana. Então, a minha mediana, ela está entre 7 e 8. Então, eu vou somar as dois e dividir por 2. Eu vou achar o ponto médio entre esses dois valores. Então, eu vou ter 8 mais 7, eu tenho 15. Dividido por 2, eu vou ter 7,5. Então, a minha mediana é 7,5. É o valor que está entre a nota 7 e a nota 8. Então, ele vai estar um valor que está exatamente entre 7, a minha nota 7 e a nota 8. Então, olha, sempre quando ele é par, meu N é par, eu vou pegar os dois centrais, né? Porque ele vai estar, como ele é o centro, ele vai dividir a minha observação em 50% de cada lado. Então, aqui eu tenho, olha, 50% das minhas observações. E aqui eu tenho 50% das minhas observações. Sempre vai ser assim? A mediana, sim. Ela sempre vai fazer a divisão em 50% e 50%. Então, ele tem que estar um valor aqui exatamente ao meio das minhas observações. Se ele for par, o número de observações, ele vai pegar os dois centrais, porque a minha mediana vai estar no meio aqui, ó, dos dois centrais. Se for ímpar, vai ser exatamente a observação central. Aquela observação que está no meio. Eu vou ter 50% de um lado dessa observação e mais 50% das observações do outro lado, direita e esquerda dessa observação. Vimos como calcula a mediana quando nós não temos dados agrupados em intervalo de classe. Nossos dados, eles são apresentados de três formas.
de uma forma simples, onde eu não preciso agrupar meus dados em distribuição de frequência. Então, eu vou calcular de forma simples. Nesse caso, é caso quando nós temos poucas observações. Se eu tiver um número maior de observações, onde meus dados eles estão agrupados, ele pode estar agrupado com intervalo, nas minhas classes elas são intervalos ou sem intervalo de classe. Ela se apresenta organizada em classes, ou seja, intervalos dentro da minha tabela. Eu preciso utilizar essa formulinha aqui para estar resolvendo. Então, minha mediana ela vai ser quem? Meu limite inferior da classe que contém a mediana. Aqui, tá? Essa divisão ali vai ser o meu N é o número de observações sobre 2, menos a frequência acumulada da classe anterior. Aqui contém a frequência, a mediana, dividido pela frequência absoluta. Aqui, olha, é frequência acumulada, F maiúsculo. F minúsculo é frequência absoluta da classe que contém a mediana. E o meu H aqui, ele vai ser a amplitude da classe, né, do intervalo ali, que contém a mediana. Então, a gente tem esses valores. Então, o meu N sobre 2, ele vai dividir a minha observação em 50%. Ou próximo dos 50% ali, tá? Ele divide em duas metades. Então, ali ele vai me dar aquela ideia, puta, onde que tá a minha mediana? Então, esse N dividido por 2 aqui, ele me dá um direcionamento para eu achar minha mediana também. Então, nesse caso, eu tenho um número, né? O meu X aqui é a minha variável, ele é o número de defeitos por peça produzida num lote de 16 peças. Ou seja, meu N é 16, então aqui é meu N. E ele está agrupado na tabela que a gente está apresentando aqui para vocês. Eu quero calcular a mediana dessas observações. Então, a minha tabela é defeito por peça. Ele pode não ter nenhum defeito. Eu tenho um defeito, 2 defeitos e 3 defeitos na peça. Então, frequência absoluta. Quantas peças dessas 16 não apresenta defeito? 6. Quantas dessas 16 peças apresentam defeito? 4. Quantas dessas peças apresenta 2 defeitos? 5. E quantas dessas peças apresenta 3 defeitos? 1. Se eu somar minha frequência absoluta, eu vou chegar no meu N, que é 16. Minha frequência acumulada, eu vou fazer sempre a somatória, né? A minha primeira frequência absoluta e acumulada, elas vão ser iguais. A minha segunda frequência acumulada, eu vou somar com a segunda. Então, a segunda absoluta. Eu vou vir aqui, eu vou somar para eu ter a segunda. Então, 6 mais 4, eu vou ter 10. 10 eu vou somar com 5. Para eu ter minha terceira frequência acumulada. 10 mais 5 vai dar 15. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar com a última frequência absoluta para eu ter minha última acumulada. 15 mais 1, 16. A última sempre tem que coincidir com o N. A primeira frequência acumulada, ela coincide com a primeira frequência absoluta. A última frequência acumulada, ela coincide com N. Ah, se isso não acontecer, eu fiz alguma caquinha no meio do caminho, tá? É esse o processo para a gente achar a frequência acumulada. Então, para eu achar a minha mediana, eu vou fazer N dividido por 2. Então, quem que é meu N dividido por 2? 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, eu vou ter quanto? 8. Achei o 8 aqui. Vou olhar a minha frequência acumulada. Eu tenho 8. Qual que é o primeiro após o 8? Maior que 8. 10. Então, eu vou pegar o 10 aqui. Vou pegar o 10, minha frequência acumulada. E vou lá para minha observação. Quem é? É 1. Então, 1 é a minha mediana.
Através da frequência acumulada, a gente vai encontrar a mediana. Então, eu vou fazer o meu total de N, que é praticamente dividir a minha frequência por 2 ali, né? É o meu total por 2. Vou dividir 50% de um lado e 50% do outro. Ah, eu vou ter aqui no caso, eu vou falar assim, olha, eu tenho 16 dividido por 2, que é meu N, dividido por 2 eu tenho 8. Através dessa minha frequência, se o 8 fosse parte da minha frequência acumulada, ele estaria indicando quem seria minha mediana. Mas ele não é, então eu vou pegar o próximo depois dele. Ah, mas aí você falou assim, você vem e pergunta assim pra mim, e aquela historinha da posição, N mais 1? Se eu fizer aqui, deixa eu fazer do lado de cá, N mais 1, dividido por 2, que é a posição. O meu N é 16, mais 1 é 17, dividido por 2, vai dar quanto? 8,5. Mais 8,5 eu também não tenho aqui na minha frequência acumulada, certo? Então, eu vou pegar o primeiro maior que ele, que no caso é o 10, vou pegar ele aqui na minha frequência acumulada e vem aqui para minha mediana. Onde está minha mediana? Na minha variável, na minha observação. Ela que vai ser minha mediana. Sempre a observação ou um termo que está entre a observação ali. Então, mas eu tenho a 8ª posição, ou a 8,5. O que eu tenho aqui? Se eu destrinchar, só para vocês entenderem, eu tenho 6 números zeros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu tenho 4, 1. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho uma vez o 3. Então, se eu pegar 8, eu tenho que, olha, 1, 2, aqui eu tenho 6, 7, 8. Tá aqui, ó. O que eu tenho para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele dividiu exatamente aqui no meio, certo? Ó. Aqui eu tenho 8 observações, aqui eu tenho 8 observações. Como eu tenho essas 8 e 8 observações, quem vai estar no meio? 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a minha mediana, que seria aqui, olha, pelo que nós vimos anterior, seria esse valor aqui, ó. Então, eu teria os dois centrais, 1 mais 1 dividido por 2. Eu vou ter 2 dividido por 2, eu tenho 1. Que é o que nós achamos aqui, ó. Eu peguei o 8, que é metade, ele não aparece. Eu pego o primeiro maior que o 8 na minha acumulada, que é o 10. E eu venho aqui para minha observação. A minha observação é 1. 1 é minha mediana. Então, se a gente destrinchar, como ele é pequenininho, dá para a gente fazer isso só para vocês enxergarem o processo. Eu vou chegar exatamente em 1 a minha mediana. E se eu vier aqui, olha, no início que eu ensinei para vocês, N mais 1, que seria minha posição. Dividido por 2. Eu tenho 16 mais 1, 17 dividido por 2 dá 8,5. 8,5, se eu destrinchar, ele vai estar bem aqui no meio, olha, entre 1 mais 1. Duas observações, 1. 1 e 1. Então, ele vai estar no meio. Ah, mas se eu vier pela acumulada, eu também não tenho 8,5 aqui na minha frequência acumulada. Então, eu vou pegar o primeiro maior que a minha frequência acumulada, que é 10. O 10 me indica a observação 1 como mediana. Então, o exercício 12 é seja X a idade em anos. Então, eu tenho lá as minhas observações, vai ser a idade. Em anos, mas é a idade. De um grupo de pessoas com 30 anos ou mais. Então, a minha observação mínima ali começou no 30, do 30 para cima, que ele está demonstrado na tabela. Então, eu quero calcular a mediana. Primeira coisa que eu preciso fazer, calcular a frequência acumulada. Porque é através da frequência acumulada que eu vou conseguir indicar quem é a minha classe, que contém a mediana, e aí depois eu vou estar utilizando aquela fórmula que eu apresentei para vocês, para calcular a mediana, onde que a gente trabalha com as frequências da classe da mediana anterior e mais o amplitude. Então, aqui, primeira coisa, eu preciso calcular a frequência acumulada.
Lembrando que a primeira frequência acumulada, ela coincide com a primeira frequência absoluta. Então, aqui vai ser 7. Depois, eu vou somando sempre na sequência da acumulada com absoluta. Então, eu vou somar 7 mais 9, eu vou ter quanto na frequência acumulada? 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 6, 26 mais 5, 31. 31 mais 3, 34. Ó, acompanhou, coincidiu com acumular, com N. Então, tá ok. Então, a frequência acumulada, a última, ela sempre coincide com N. Então, nós achamos a frequência acumulada. O que eu preciso fazer agora? Achar a minha classe que contém a minha frequência, ou seja, a minha mediana. Aqui a gente pode usar aquela posição, né? Primeiro eu vou calcular a posição. A posição é N mais 1 dividido por 2. Então, se eu tenho 34, meu N é 34, eu vou somar mais 1 e dividir por 2. Isso aqui vai me dar quanto? 35 dividido por 2, né? Porque 34 mais 1 é 35. 35 dividido por 2, ele vai ser 17,5. Tem aqui essa posição. O 20, que ele é o maior, próximo do 17,5. Então, a classe da minha mediana... Então, aqui a gente tem a classe que contém a minha mediana. Vai ser qual? A terceira classe. Então, a terceira classe, lembrando que o meu I aqui, ó, ele indica as classes. Eu tenho classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A classe da minha mediana é a terceira classe. Então, ele tem a posição aqui do 17 até a 20. Porque aqui ele vai até a 16. Aqui eu tenho da primeira até a sétima. Da oitava até a 16. Aqui da 17 até a 20. Da 21 até a 26. Da 26 até a 31. Da 32 até a 34. É assim que a gente olha, tá? Na minha posição. Então, a minha posição 17,5 tá na terceira classe. Bom, aí o que a gente precisa calcular? Se a gente olhar lá na formulinha, eu preciso calcular. Só vou colocar ela aqui para vocês, só para a gente lembrar o que eu preciso calcular. Então, aqui, ó, eu tenho a minha classe da mediana. Ela vai ser a 3, igual a 3. E aí, ela vai ser de 46 até... Então, ele é de 46 a 54. Eu preciso da amplitude da classe. A amplitude da classe, eu vou fazer o quê? O maior menos o menor. Eu vou saber a diferença que tem entre esses dois valores. Se eu fizer, ó, 54 menos 46, eu vou encontrar a amplitude da classe da mediana, que é 8. Então, a diferença entre o limite superior e o limite inferior da classe. Eu preciso encontrar o meu L, que é o meu limite inferior da classe da mediana. Se eu sei qual é a classe, eu sei quem é o limite inferior. No caso aqui, 46. Aí, o que eu preciso encontrar mais? O meu N sobre 2 aqui, que é o total de observações, que é 34, dividido por 2. No caso aqui, 34 dividido por 2, eu vou chegar em 17. Ó, eu achei a minha amplitude da classe, eu achei o limite inferior da classe, eu achei a metade das minhas observações, que é 17. Eu preciso agora a minha frequência absoluta da classe, tá? Da classe que contém a mediana.
Então, no caso, eu venho para cá, a classe mediana é a 3, então a minha frequência absoluta é 4. E eu preciso a minha frequência acumulada da classe anterior. Da classe anterior à minha classe que contém a mediana. Então, se a minha mediana está aqui, na classe 3, a anterior está aqui. Então, essa frequência acumulada é 16. Bom, aí nesse caso, agora é só a gente aplicar na fórmula. Essa página não cabe mais, então a gente vai para outra. Então, seguindo, a mediana vai ser quem? A gente vai pegar os valores que nós calculamos e a gente vai descobrir agora qual é o valor da mediana. Limite inferior da classe, 46, mais a minha observação, metade dela, que é 17, menos a frequência acumulada da frequência anterior é 16, dividido pela frequência da classe, que é 4, vezes a amplitude, que é 8. Tá aqui, ó. Amplitude que é 8. Então, agora eu só vou fazer essa continha, né? Eu vou ter 46 mais 17 menos 16, eu vou ter 1/4 vezes 8. Bom, 1/4 vezes 8, para quem tá craque na brincadeira de fazer continha, eu posso simplificar aqui. Então, 8 dividido por 4, aqui eu vou ter 2. 2 vezes 1, 2. Então, vai me dar 46 mais 2, que é 48 anos, né? Porque aqui a gente tá falando em anos, então a nossa mediana, ela é anos. Nesse exercício, agora, a gente vai calcular a média, mediana e a moda. Para todos eles, a gente vai estar calculando a média, moda e mediana. Para a primeira coisa, para a gente resolver, vamos calcular as frequências relativas. Então, lembrando que eu vou dividir 1 por 9, 3 por 9, 1 por 9, 2 por 9, 1 por 9 e 1 por 9. Quando eu faço essa divisão, né? Quando eu estou fazendo, vou dividir 1 por 9, vai dar 0,111111. Como eu já estou colocando em porcentagem, eu vou multiplicar por 100 e vai me dar 11,11%. No arredondamento com duas casas decimais. O 3 dividido por 9 vai me dar 0,33, multiplicando por 100, 33,33. A 1 de novo, então vai ficar 11,11%. 2 dividido por 9, eu vou ter 0,2222. Multiplicando por 100, 22,2, porque eu já estou na porcentagem, tá? 1 dividido por 9 vezes 100, 11,11. E 1 dividido por 100, por 9 vezes 100, 11,11%. Somando, 11,11 mais 33,33, mais 11,11 mais 22,22, mais 11,11%, mais 11,11%, nós vamos chegar em 99,9. Aí vocês vão falar assim para mim, professora, mas você não disse que tinha que dar 100? Se a gente for usar as regras de arredondamento, se eu usar mais casas decimais, eu vou estar mais próxima ainda do 100. Então, a gente está considerando ali que é uma questão do erro de arredondamento, mas aqui eu tenho praticamente, aqui eu posso estar considerando meu 100%. O que eu não posso ter aqui é 80%, 95%, 98%. Por quê? Porque ele estaria muito longe do 100. Pensando que eu estou arredondando ali, então eu vou ter uma casa, dízimas decimais ali de mais de 300 casas, considerando apenas 4 casas decimais. Então, esse erro pode me acarretar o 99,99 e não o 100% exato.
Frequência acumulada. Primeira sempre coincide com a frequência absoluta. Então, vai ser 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 1, 9. A última frequência absoluta acumulada coincide com o meu N. A primeira frequência acumulada coincide com a minha primeira frequência absoluta. A última frequência acumulada sempre tem que coincidir com o meu N. Se isso não acontecer, eu fiz uma caquinha. Frequência relativa absoluta acumulada vai ter o mesmo processo da frequência absoluta acumulada, tá? No final, a primeira se coincide e a última tem que coincidir com o meu 100%. Então, aqui a primeira vai ser 11,11%, 11,11 mais 33,33, 44,44, mais 11,11, 55,55, mais 22,22, 55 mais 22, 77,77, mais 11,11, 88,88, mais 11,11, 99,99. A última sempre com a última frequência, ou seja, com o meu total da frequência relativa. Depois disso, o que nós vamos calcular? A média. A minha média, ela vai ser quem? A somatória do meu xi vezes fi dividido por n. Então, antes de eu tenho o quê? Que o meu n é 9. Eu sei que o meu n é 9. Então, o meu n9 ele vai valer para qualquer medida. E o que eu preciso calcular aqui? Eu preciso calcular fazer meu xi vezes meu fi. Meu xi tá aqui. Preciso multiplicar por fi. Se eu não fizer isso, está errado, tá? Porque se eu calcular 9, somar tudo, vai dar a frequência vai dar 9, dividido por 9 vai dar 9, vai dar 1. Então, primeiro eu preciso fazer aqui a minha observação vezes a minha frequência absoluta. Cada observação, quantas vezes ela aparece? Aí sim, eu divido por 9. Então, primeiro eu vou ter 33 vezes 1, vai me dar 33. 33,5 vezes 3 vai me dar 100,5. 34 vezes 1 vai me dar 34. 36 vezes 2 vai me dar 72. 38 vezes 1 vai dar 38 e 43 vezes 1 vai me dar 43. Vou fazer a somatória desses valores. Então, eu vou ter lá 33 mais 100,5, mais 34, mais 72, mais 38, mais 43. Eu vou ter 320,5. Então, o que eu tenho ali? Então, eu já tenho a minha somatória aqui. Então, a somatória de xi vezes fi, ele é igual a quanto? A 320 vezes 5,5. Então, a somatória de xi vezes fi, que é a observação vezes a frequência absoluta, é igual a 320,5. Então, minha média vai ser 320,5 dividido por 9, que vai ser 35, aproximadamente, tá? 35,61, porque aqui ele tem um monte de 1. Então, aqui a gente tem a média. A moda é o que mais aparece.
Vamos ir aqui, olha, a moda. A moda é o que tem maior frequência absoluta. Então, eu vou olhar aqui na frequência absoluta. Eu tenho 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1 e 1. Então, a maior frequência absoluta é o 3. Ele vai indicar 33,5 como a moda. Então, a minha moda, como ele é a observação de maior frequência, ele é 33,5. Como eu não tenho dados agrupados em intervalo de classe, ele já sai direto. E agora a gente vai para a mediana. A mediana, eu preciso calcular a metade das minhas observações. Então, como ele está em dados agrupados, mesmo não tendo classe, intervalo de classe, tá? Eu vou calcular 50% para eu ver mais ou menos a posição que eu encontro a minha mediana. Eu tenho n dividido por 2. O meu n é 9, então aqui eu vou ter 9 dividido por 2, vai me resultar em 4,5. Eu vou voltar na minha observação, vou olhar aqui na minha frequência acumulada. Ah, eu não tenho 4,5. Qual que é o primeiro maior que 4,5? É o 5. Aí eu venho para cá. A minha observação que tem essa frequência acumulada é o 34. Então, a minha mediana, ele é 34. Então, lembrando, a média, eu preciso calcular a minha observação, que é o meu xi, vezes a frequência absoluta. Faço uma a uma, multiplicação, somo, a somatória eu divido por n, que tá aqui. Então, fazendo isso, meu n é 9, a somatória é 320,50. Divido 320 por 9, 320,5 por 9, eu tenho a média, que é 35,61. A moda, eu vou vir na frequência, a frequência relativa. Vou pegar o que aparece mais vezes, ou seja, que tem a frequência absoluta maior. No caso é o 3. Bom, o 3 ele vai me indicar qual é a minha observação correspondente. No caso aqui, 33,5. Então, 33,5 é minha moda. Tá aqui. A minha mediana, eu preciso pegar metade das minhas observações, porque ela vai dividir 50% na direita e 50% das minhas observações vão estar à esquerda da minha mediana. Então, eu tenho 9 observações, divido por 2, eu tenho 4,5. Eu vou procurar o 4,5 na minha frequência acumulada. Ah, eu tenho 1, 4, 5. Eu não tenho 4,5. 4,5 estaria aqui. O que eu vou fazer? Eu venho para o maior, primeiro maior que 4,5. É 5. Aí eu vou pegar essa frequência acumulada e vou ver quem é a minha observação que tem essa frequência acumulada. No caso aqui é o 34. Então, 34 é a minha mediana. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver o desempenho dos alunos da segunda série do ensino fundamental. No caso, eu quero ter um desempenho inferior, médio ou superior, mas no desempenho desse aluno, ele tem um desempenho médio, ele tem um desempenho inferior à média, ou ele tem um desempenho superior à média, tá? Média com relação ao desempenho, não a média das minhas observações. Então, aqui eu tenho alunos que têm um desempenho inferior, ele tem, parece 9 alunos. Com desempenho médio, aparece 14 alunos. E com desempenho superior, aparece 4 alunos.
tá? Então, nesse caso, a gente vai completar minha distribuição de frequência e eu vou calcular os meus dados, respectivamente, tá? Nesse caso aqui, o desempenho dos alunos da segunda série no ensino fundamental. Então, eu tenho 9 alunos, que é minha frequência absoluta, que tem um desempenho inferior. 14 alunos com desempenho médio e 4 alunos com desempenho superior. Eu tenho um total ali de observação de 27. Então, aqui é meu N igual a 27 observações. Lembrando que agora aqui a minha variável, ela é qualitativa, não é mais quantitativa. Então, se eu pensar aqui, eu tenho x1, x2 e x3, que são variáveis qualitativas, não são mais variáveis quantitativas, tá? Então, para eu calcular a média, a moda, a mediana, eu preciso lembrar desse detalhe também. Então, aqui, a frequência relativa, 9 dividido por 27, 0,33, e vai dízima, porcentagem, 33,33. 14 dividido por 27, eu tenho 51,85, né? 0,5185 vezes 100, eu vou ter 51,85. 4 dividido por 27, eu vou ter 0,1481. Então, a hora que eu multiplicar por 100, eu vou ter 14,81. Fazendo a somatória, eu vou ter 99,9, que é exatamente como eu falei para vocês anterior. Tem a questão dos arredondamentos, são dízimas periódicas aqui. A frequência acumulada, a primeira coincide com 9, que é da frequência absoluta, sempre igual. 9 mais 14, eu vou ter 23. 23 mais 4, eu vou ter 27. A última frequência acumulada tem que coincidir com N. Sempre, tá? E na frequência acumulada relativa, primeiro eu tenho 33,33, se coincidem. Mais 51,85, eu vou ter 85,18. Mais 14,81, eu vou ter 99,99. Então, nesse caso aqui agora, a gente vai calcular a média. Lembra que eu tenho agora uma frequência, aliás, frequência nada. Lembra-se que agora, como eu tenho uma variável qualitativa, não é mais quantidade, é qualidade, eu tenho 27, que é a minha frequência absoluta, somatória, ou seja, meu N, e vou dividir pelo número de variáveis que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3 variáveis, né? Inferior, médio e superior. Então, eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3 vai ser 9 a média. Lembrando que aqui eu tenho uma variável qualitativa. Quantitativa eu estaria multiplicando. Se eu for multiplicar aqui, eu estaria considerando 1 vezes 9, 1, entendeu? Aqui eu teria que transformar numérico. Não dá para eu fazer isso. Não dá para eu multiplicar inferior por 9. Eu só faço multiplicação quando eu tenho numérico. Tá? A moda. Lembrando que a moda é a variável que mais aparece, ou seja, que tem a frequência absoluta maior. 9, 14, 4, a maior é o 14. Então, a moda é o quê? Ter uma médio, né? Um desempenho médio. Que é o desempenho. Tá? Um desempenho médio. E a minha, para eu calcular a minha
Vamos supor, quem que tá na minha mediana, qual dos três ali, porque eu vou ter 9 vezes inferior, 14 vezes médio, 14 vezes superior. Então, como ele não é numérico, fica algo mais complicado para eu poder, como dizer para vocês, calcular a mediana, quem divide. Como eu tenho 27, ele é ímpar, o que acontece quando é ímpar? A minha observação, ele vai estar exatamente fazendo parte das minhas observações. Lembrando que a mediana é minha observação, ela faz parte ou não do meu rol de observação. Quando meu N é ímpar, ele faz parte. Então, eu vou calcular a posição. Qual posição está minha mediana? Se eu calcular lá o meu N mais 1 dividido por 2, calculando a posição, eu vou ter meu N, que é 27, mais 1 dividido por 2, eu vou ter 28 dividido por 2, eu vou ter 14. 14 se encontra nas minhas observações, na minha acumulada? Não, certo? Mas qual é o primeiro maior que 14? 23. Então, o primeiro maior que 14, porque lembrando, eu não vou olhar na frequência absoluta, eu vou olhar na frequência acumulada, a posição. Então, aqui eu estou indo da primeira até a nona posição, ele é inferior. Da 10ª até a 23ª é a posição, eu tenho ensino médio. Então, se eu tenho aqui 14, não se encontra aqui, ele vem para o primeiro maior, que é a 23. Ele vai me indicar qual é a observação. A observação é médio. Então, é um desempenho médio. Então, a minha mediana, ela vai ser um desempenho médio. Mais um. Erros encontrados por página de uma monografia. Então, a minha variável, meu xi aqui, vai ser quem? Vai ser os erros encontrados. 0 erro, 1 erro, 2 erros, 3 erros, 4 erros. Então, quantos erros, qual é a frequência de cada erro encontrado? Nenhum erro, 10. Então, tem 10 páginas com nenhum erro. 8 páginas com um erro. 7 páginas com 2 errinhos. 3 páginas com 3 erros e 2 páginas com 4 erros. Total de observação foram 30 páginas. Tá? Frequência relativa aqui, já na porcentagem, eu vou dividir todos eles por 30. Então, eu vou ter 10 dividido por 30 vezes 100, eu vou ter 33,33. 8 dividido por 30 vezes 10, 100, 26,67. Isso aqui já com os arredondamentos, tá, gente? 27 dividido por 30 vai dar 23,33. 3 dividido por 30 vai dar 10 vezes 100, né? Já dá 10. E 2 dividido por 30 vezes 100 vai me dar 6,67. Nesse caso aqui, como deu os arredondamento, ele me permitiu chegar no 100 aqui. Então, aquele 99 que nós chegamos antes foi exatamente devido ao arredondamento, tá? Não está errado. Frequência acumulada, eu tenho 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 7, 25. 25 mais 7, 28. 28 mais 2, 30. Frequência acumulada. Primeira sempre coincide com a primeira absoluta e a última frequência acumulada sempre coincide com N. Fazendo a frequência acumulada relativa. Então, a primeira vai ser igual a 33,33, mais 26,67 vai dar 60, mais 23,33 vai dar 83,33, se eu não errei em conta. 83 mais 10 vai dar 93,33, mais 6,67 vai me dar 100%. Aí a gente precisa calcular média, moda, mediana.
Para eu calcular a média, eu preciso fazer xi vezes fi. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui dessa coluna, aqui, ó, eu vou estar utilizando essas duas colunas. Então, eu vou ter 0 vezes 10, eu vou ter 0. 1 vezes 8, eu vou ter 8. 2 vezes 7, eu vou ter 14. 3 vezes 3, eu vou ter 9. 4 vezes 2, eu vou ter 8. E aí, na somatória, eu tenho 39. Então, a minha média, ela vai ser a média, vai ser a somatória de xi vezes fi dividido por n. Então, meu xi vai ser igual a quanto? A somatória que me deu 39, dividido por 30, que é meu n. Então, aqui eu vou ter 39, dividido por 30, que vai me dar 1,3. Então, a minha média aqui é 1,3. Calculando a média, vamos para a moda. A moda, lembrando que é aquela que aparece mais vezes, né? Que eu tenho maior frequência absoluta. Se eu olhar aqui, eu tenho 10, 8, 7, 3 e 2. A maior frequência absoluta é o 10. O 10, ele vai me dizer o quê? Qual é a sua variável correspondente? Então, a variável correspondente é 0. Então, a minha moda é 0, tá? A minha moda é 0. Ah, mas a moda pode ser 0? Pode. Ou seja, o que significa nesse exercício? Que eu tenho a minha moda sendo 0, significa que o maior número de páginas não apresenta nenhum erro. E aí nós vamos para a mediana. A mediana, ela é a observação que vai separar a minha observação em duas partes iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular lá, eu posso fazer n dividido por 2, que vai ser 30 dividido por 2, vai ser 15. Então, eu venho aqui na minha frequência acumulada. Eu vou olhar, eu encontro 15 aqui, eu tenho, olha, 10, 18, 25, 28 e 30. Como eu não encontro 15, o que eu faço? Eu não encontro 15, eu vou para o maior, primeiro maior com relação ao 15. Então, é o 18. O 18 vai lá me indicar lá nas minhas variáveis, no meu xi, quem é a minha mediana. Então, a minha mediana é o 1. Então, a minha mediana aqui é igual a 1. Então, a mediana é um erro por página. Nesse exemplo, tá? A gente vai trabalhar com a altura dos alunos da 7ª série do Colégio Analfa. Como eu estou falando de altura, as minhas classes elas foram colocadas em intervalo, porque eu tenho uma variável contínua. Se é uma variável contínua aqui, eu preciso que ela esteja sempre em dado em classe. Então, o que eu preciso calcular aqui? Tá? Eu tenho já as minhas classes, que são 5. Eu tenho a minha frequência absoluta. Eu vou calcular minha frequência relativa aqui, a minha frequência acumulada. Eu preciso calcular depois o meu xi, que ele vai ser o limite superior mais limite inferior dividido por 2 de cada classe. E depois eu preciso calcular o meu xi vezes o meu fi para eu poder calcular a média. Aí eu já vou ter o resultado da média praticamente pronto, tá? Então, calculando aqui a minha frequência relativa em porcentagem, eu vou fazer o quê? Pegar cada frequência absoluta e dividir por 30. E multiplicar depois por 100. Então, 5 dividido por 30 vezes 100, eu vou ter 16,67 com o arredondamento. 7 dividido por 30 vezes 100, eu vou ter 23,33.
8 dividido por 30 vezes 100, eu vou ter 26,67. 6 dividido por 30 vezes 100, eu vou ter 20. 4 dividido por 30 vezes 100, eu vou ter 13,33. Fazendo a somatória, eu vou chegar em 100% aqui. Ok? Frequência acumulada. Eu preciso da frequência acumulada para eu poder calcular a mediana. Então, a primeira frequência acumulada ela é igual à primeira frequência absoluta. E aí, eu vou somando com as frequências absolutas consecutivas. Então, 5 mais 7 eu tenho 12. 12 mais 8 eu tenho 20. 20 mais 6 eu tenho 26. 26 mais 4 eu tenho 30. A última frequência acumulada tem que ser igual ao meu N. Aí eu preciso achar o ponto médio de cada classe, que vai ser o meu XI. Lembra que eu tenho XI é uma única observação, então eu vou resumir. Cada classe, eu vou resumir ela na sua média, ou seja, no seu ponto médio. Então, o que eu vou ter aqui, olha? Eu vou ter 155 mais 150 dividido por 2. Então, aqui eu vou ter quanto? 155 mais 150 dividido por 2, eu vou ter 152,5. E assim eu vou fazer em todas as classes. Então, eu vou ter 160 mais 155 dividido por 2. Que vai me dar 157,5. Na terceira, eu vou ter 165 mais 160 dividido por 2. Eu vou ter 162,5. Na quarta, eu vou ter 170 mais 165 dividido por 2. Eu vou ter 167,5. Na última classe, eu tenho 175 mais 170 dividido por 2. Então, 170 mais 175 dividido por 2, eu vou ter 172,5. Então, aqui, olha, eu já tenho as minhas observações. Esses valores aqui vão ser os valores que eu vou estar multiplicando pela frequência absoluta. Então, no primeiro aqui, eu vou ter 152,5 vezes 5, que vai me dar 762,50. Vou fazer para todas as classes, sem exceção. Então, 157, que é a segunda, ponto 5 vezes 7, vai me dar 1.102,50, que é zero. Na terceira classe, eu tenho 162,5 vezes 8, eu vou ter 1.300. Na quarta classe, eu tenho 167,5. Então, na quarta classe, eu tenho 167,5 vezes 6, vai me dar 1.005. Na última classe, eu tenho
172,5 vezes 4, eu vou ter 690. Preciso fazer minha somatória aqui. Então, minha somatória eu vou ter 762,5 mais 1.102,5 mais 1.300 mais 1.005 mais 690. Aqui eu vou ter 4.000, que é a minha somatória, 860. Então, para eu calcular a minha média, eu vou colocar aqui, ó, a minha média. Eu preciso fazer a soma, meu xi, vezes fi dividido por n. Então, a minha média, que é o x barra, vai ser 4.860, dividido por 30, que é meu n. Ele vai me dar 162. Como eu estou falando em altura e que estou colocando em centímetro aqui, então a minha média dos alunos da 7ª série do colégio é 162 centímetros. Agora, nós vamos calcular média. Está calculada. Vamos calcular a moda e a mediana. A moda. Como está em intervalo de classe, eu vou estar utilizando essa formulinha. Limite inferior mais... Eu vou ter DI, D1 vezes H dividido por D1 mais D2. Onde o D1, ele vai ser a diferença entre as frequências absolutas simples, tá? Da classe modal e da classe anterior. Então, primeiro eu preciso saber qual é a classe que contém a moda. A classe que contém a moda é aquela que tem maior frequência. Então, primeiro, classe da moda. Vai ser, olha, frequência absoluta 5, 7, 8, 6 e 4. Maior frequência 8. Então, a classe da moda é a classe de 160 a 165. Bom, então já achei a classe da moda. Agora eu vou calcular, achar o meu limite inferior. O limite inferior é 160. A amplitude. A amplitude é a diferença entre a maior, vamos dizer assim, olha, limite inferior, que é 165, menos 160. Então, no caso aqui, eu vou ter 5, né? 160, 5 menos 160, 5. O meu D1, ele é a diferença entre a frequência da classe da moda, então é 8, que é a classe da moda, menos a da classe anterior. Da classe anterior tá aqui, ó, 7. Então, aqui ele é 1. O meu D2, ele é a diferença da frequência relativa, absoluta, na verdade, tá? Ele é a diferença da frequência absoluta da classe da moda, que é 8, com a posterior, que é 6. Então, menos 6. 8 menos 6, 2. Então, aqui foram os dados que eu preciso para calcular minha moda. Agora é só colocar na formulinha. Substituição direta. Limite inferior 160 mais o meu D1, que é 1 vezes 5, que é minha amplitude, dividido por D1 mais D2. Então, é 1 mais 2. Então, eu vou ter aqui, olha, 160 mais 5 dividido por 3. 5 dividido por 3, eu vou ter o quê? Olha, 160 mais 1,67. Então, a hora que eu somar 160, aqui eu vou ter o quê? 161
1,67 centímetros. Essa é a minha moda. Bom, mediana. A mediana, nós também temos uma formulinha. Beleza, então. Que vai ser o limite inferior da classe da mediana, mais eu tenho aqui, olha, n dividido por 2, menos frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana, dividido pela frequência absoluta da classe da mediana vezes a amplitude. Então, primeiro eu preciso achar a classe da mediana. O que eu vou fazer? 50%, 50%. Então, eu vou fazer n dividido por 2. No caso, o meu n é 30, tá? Então, vai ficar 30 dividido por 2. Eu tenho 15. Então, o 15 vai me indicar classe, que aqui é como se eu estivesse pensando na minha posição, que está a minha mediana. Eu não tenho 15 na minha frequência acumulada. Olha, eu tenho 5, 12, depois 20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro maior do 15, 20. Então, a classe da minha mediana é a terceira, de 160 a 165. Então, a classe que contém a mediana é de 160 a 165. Eu já sei qual é a classe. Então, é essa classe aqui. Que é a mesma classe que tinha a moda. Tem que ser sempre a mesma? Não, necessariamente. Então, aí o que eu vou fazer? Ó, limite inferior. Limite inferior, 160. N dividido por 2 é 15, que a gente já calculou aqui em cima. A frequência acumulada da classe anterior. Então, a classe anterior está aqui. Então, a minha frequência acumulada da classe anterior é 12. A frequência da classe, tá? Só que agora é frequência absoluta. É 8. E a amplitude? A amplitude eu vou ter o quê? O limite superior menos o limite inferior. A minha classe está aqui, eu consigo calcular a amplitude, que é 5. E agora é só aplicar formulinha direto. Limite inferior 160, mais eu tenho 15, que é 30 dividido por 2, menos 12, que é a minha frequência acumulada da classe anterior, dividido por 8, que é a frequência da minha classe, que tem a mediana, vezes 5, que é a minha amplitude. Então, eu tenho 160 mais 15 menos 12, eu tenho 3, dividido por 8 vezes 5. Então, eu vou ter 160 mais... Eu vou ter 15, 3 vezes 5 aqui é 15, dividido por 8. Então, vai me dar 160 mais 15 dividido por 8, 1,875. Então, eu vou ter, somando, eu vou ter 161,875, que ele é aproximadamente 161,88 centímetros.